de tudo que um ser humano produz, a gente produz 3 categorias de produtos humanos. A gente produz sentimentos, a gente produz ideias e a gente produz ações. O que é um sábio? É um ser humano que conseguiu criar um eixo de coerência entre o que a sua cabeça pensa, o que o seu coração sente e o que as mãos realizam. É um ser humano que conseguiu gerar e produzir uma coerência na sua produção, na sua expressão no mundo. E quando a gente consegue produzir essa coerência, seja como indivíduo, seja como organização, o impacto transformador que a gente provoca costuma ser benéfico, porque ele costuma ser coerente. E ele costuma estar enraizado num conjunto de valores bastante claros, que para nós faz uma diferença monumental como seres humanos. Para a gente praticar aquele circuito de relações em que a percepção, o processamento, a produção humana e os impactos que a gente provoca sejam benéficos, é fundamental que a gente recupere uma nova noção de ser humano. Eu acabei de dizer recuperar uma nova noção de ser humano. O que eu estou dizendo aqui? Ela é nova para nós e ela é recuperada porque ela é antiquíssima nas tradições e na sabedoria que a humanidade vem acumulando. Do que eu estou falando? Que a gente precisa recuperar na noção de ser humano a noção da consciência humana. Senão vai ficar muito difícil a gente ir além, a gente passar por essa fresta, sair desse ambiente estreito. E como é que a gente recupera essa noção? Se a gente passar a considerar um ser humano como uma expressão de vida que se compõe de 3 grandes esferas. Uma esfera biológica, que corresponde ao nosso corpo, e é fundamental, porque é aí que residem as nossas estruturas de ação. Se a gente não tiver essa dimensão biológica, pelo menos aqui nessa formatação de vida, aqui nesse planeta, não sei como a gente entraria em ação. A gente também dispõe de uma esfera mental, e que é super importante, porque aqui residem as nossas estruturas de criação. É aqui que a gente produz o que a gente pensa, o que a gente sente, é na nossa mente. Mas seres humanos também trazem uma terceira esfera, a esfera da consciência humana. E essa esfera, ela é fundamental, por quê? Porque é aqui que residem as estruturas de inspiração. O que a gente já sabe hoje? A respeito do cérebro, a gente conseguiu identificar uma série de coisas nos últimos 10 anos, por conta dessas tecnologias não invasivas que a física está nos proporcionando. Toda a ressonância magnética, a possibilidade de fotografar o nosso cérebro em funcionamento, sem precisar abrir a cabeça da criatura para ver como é que a coisa ali dentro funciona. E por conta disso, a gente já sabe uma série de coisas a respeito desta conexão cérebro-mente-consciência. A gente já sabe como é que os neurônios funcionam, a gente já sabe que ali acontece um impulso eletromagnético, a gente já sabe como é que o pensamento se estrutura, mas quem é que decide para onde vão esses neurônios? Para que direção as sinapses vão acontecer? Quais as memórias que serão acionadas? Isso ainda está na categoria mistério. Com tudo que a gente sabe, a gente ainda não sabe isso. E isso pertence à esfera da consciência humana. Essa esfera que é fundamental ser permanentemente acessada, para que a nossa criatividade, para que as nossas ideias, para que os nossos sentimentos e as nossas ações possam, de fato, estar enraizadas numa dimensão ética. A palavra ética, gente, ela tem a sua origem lá atrás, com os gregos, numa palavrinha ethos, que significava a toca onde o animal se recolhia e se sentia seguro. Ethos, esse lugar onde o animal se recolhia e se sentia seguro, ele foi transferido para dentro da gente. Um lugar dentro da gente onde a gente se recolhe e se sente seguro. Até hoje a gente fala isso, né? Fui dormir com a consciência tranquila. É como se você se recolhesse num lugar dentro de você mesmo, onde você se sente bem, se sente seguro. Isso é consciência. A gente acabou adotando uma noção de ser humano por conta daquela história do penso, logo existo, e pensar ser igual a raciocinar,
a gente acabou ficando com uma noção de ser humano que contemplou só duas dessas esferas, corpo e mente. E com isso, deixando de lado a esfera da consciência, nós ficamos sem ter aonde plugar a ética, sem ter aonde plugar os valores. E por isso a gente hoje está vivendo esta imensa crise de valores que todo mundo comenta, e que todo mundo identifica, e que todo mundo realça. Uma das primeiras providências para a gente dar um encaminhamento para essa crise de valores é recuperar isso aqui. Recuperar a esfera da consciência humana e lidar com ela com a naturalidade que ela merece. Da mesma forma como a gente lida com as nossas estruturas biológicas que nos permitem entrar em ação, da mesma forma como a gente lida com as nossas múltiplas inteligências, porque um ser humano tem esta condição de perceber o que é uma ação ética. Você não precisa explicar para ele. E é exatamente por ter esta percepção que este é um valor humano e universal. Se a gente é isso, se essa é a nossa estrutura, e trazendo isso, a gente consegue fazer muita coisa nesse planeta. Se essa é a nossa estrutura, se é isso que a gente traz instalado, ou seja, nós e todos os demais integrantes da humanidade somos essa estrutura, trazemos isso de fábrica, tá? Não é, nenhuma dessas esferas é opcional, tá? Todas elas já vêm quando a gente nasce. Como é que a gente expressa isso no mundo? Se, sob o ponto de vista estrutural, somos todos iguais, todos nós trazemos uma esfera biológica, uma esfera psíquica e uma esfera espiritual, a expressão dessas três esferas é única em cada um de nós. Cada um de nós vai ter as suas próprias ideias, vai ter a sua própria trajetória de vida, vai ter o seu conjunto de experiências, e é isso que a gente classifica como múltiplas dimensões da expressão humana. E por que isso é tão importante para nós atuando na área da comunicação? Porque quando a gente identifica essas múltiplas dimensões humanas, a gente compreende a diversidade humana. Transitar por estas múltiplas dimensões é o que a gente faz para construir a realidade. E transitar por essas múltiplas dimensões é a tal da postura transdisciplinar. A postura tradicional elegeu a dimensão intelectual como a grande dimensão organizadora disso tudo. Então, qualquer projeto que você tenha para fazer, um problema que você tenha para resolver, você vai lá e pergunta para a dimensão intelectual. E não é à toa, gente, que o estresse é a doença, a grande doença do século XX. É a doença de uma dimensão humana que está exausta, porque tudo a gente pergunta para ela. Às vezes você tem um problema para resolver, você sonha com a solução. Mas você só vai admitir que aquela solução é válida se a tua dimensão lógica, racional, intelectual estiver de acordo. Senão você não se arrisca. É esse desgaste desta dimensão que está desgastando as nossas relações, que está desgastando a nossa criatividade. E se não for possível transitar por todas essas múltiplas dimensões e buscar ali os ingredientes necessários para produzir algo, de fato vai haver um desgaste profundo de uma única dimensão que está sendo exigida o tempo inteiro. Isso é o que a gente faz com a gente. E aí vem o que a gente faz com os outros. Eu acabei de dar ainda há pouco o exemplo da questão dos sistemas de atendimento ao cliente, onde a gente treina, muito bem treinado, aquela equipe imensa de atendentes que tem diante de si lá uma tela de computador com uma série de respostas muito bem produzidas, mas que na maioria das vezes não são suficientes para atender a quem está do outro lado da linha. Por quê? Porque quem está do lado de cá está dando uma resposta intelectual para alguém que está do lado de lá fazendo uma demanda emocional. Este esforço transdisciplinar, ele é fundamental, mais do que pelos resultados que a gente obtém, mas por algo, gente, que é extremamente novo como descoberta. É algo que tem cerca de 10 anos e que é uma revolução em termos de responsabilidade de um profissional de comunicação. Se a gente já é responsável por uma série de coisas, e eu me incluo entre os profissionais de comunicação por conta da intensidade de trabalho que a gente tem feito com vocês, mas aquilo que recentemente
se descobriu a respeito do cérebro e da forma como este cérebro funciona, isso traz uma nova dimensão de responsabilidade que vai muito além da perspectiva estratégica para o profissional de comunicação.